Sejam bem-vindos ao Colabora Virtual. Eu sou o Eduardo, graduando em Química, apaixonado pelos mistérios do universo e com o preço do barril de petróleo, eu bem que queria ter um poço de extração em terra firme. Quem sabe no quintal aqui de casa, e olha que isso não é impossível, apesar de ser um pouquinho improvável. Entre os constituintes do petróleo, os hidrocarbonetos se destacam. Hoje iremos falar justamente deles, e de sua nomenclatura. Em especial trataremos dos alcanos. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de hidrogênio e carbono. Nesse grupo estão inclusos alcanos, alcenos, alcadienos, alcinos, ciclanos e aromáticos. Aprender a nomear os hidrocarbonetos é apenas uma pequena parte dos estudos de química orgânica, porém é essencial, principalmente porque eles formam a base dos nomes da grande maioria dos compostos orgânicos. Justamente por isso, vamos iniciar pela nomenclatura dos hidrocarbonetos, em especial dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, ou seja, são de cadeia aberta e possuem apenas ligações simples. Os alcanos em que o carbono forma uma cadeia contínua, sem a presença de grupos substituintes, são chamados alcanos de cadeia linear, como neste composto. Observe que por ser de cadeia linear, possui somente duas direções possíveis, só que nem sempre é assim. Quando há grupos substituintes, chamamos de alcanos de cadeia ramificada. Podemos pensar em grupos substituintes como grupos que substituem algo, nesse caso substituem hidrogênios. Vamos analisar o mesmo composto do exemplo acima. Se retirarmos os hidrogênios do carbono 2 e inserirmos os grupos substituintes metila, temos um alcano de cadeia ramificada. Por agora ser de cadeia ramificada, vemos 4 direções possíveis. A nomenclatura desse composto não pode ser igual à do composto anterior, afinal não são a mesma coisa. Existem dois tipos de nomenclatura. A usual, que são nomes comuns e normalmente estão relacionados à origem ou alguma característica do composto, e a nomenclatura sistemática, também chamada de nomenclatura IUPAC, que é a oficial. Essa nomenclatura foi atribuída pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. A nomenclatura usual para este composto é neopentano, enquanto que a nomenclatura IUPAC é 2,2-dimetilpropano. Já para esse, a nomenclatura IUPAC é propano. Pela IUPAC, os nomes dos compostos orgânicos são dados pelo esquema prefixo mais infixo mais sufixo. O prefixo corresponde ao número de carbonos presentes na cadeia principal. Por exemplo, quando temos um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos é et, e assim vai, nomeando de acordo com a quantidade de carbonos presentes na cadeia carbônica. O infixo refere-se ao tipo de ligação, ou seja, se é simples, dupla ou tripla. O sufixo relaciona a função. Cada grupo funcional recebe um sufixo diferente. Para o hidrocarboneto EO, para álcools e enol, EOL, para aldeídos, EAL, e a lista continua. Para a nomenclatura de alcanos de cadeia não ramificada, primeiro determine o número de carbonos na cadeia principal. Vamos a um exemplo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como são 6 carbonos, usa-se o prefixo X. Feito isso, determina-se o tipo de ligação entre os carbonos. Como só há ligações simples entre carbonos, o infixo é an. Por último, aponte a que função orgânica o composto pertence. Nesse caso, como temos somente átomos de carbono e hidrogênio, significa que pertence ao grupo dos hidrocarbonetos e, portanto, sua terminação é O. Mas nem tudo é tão simples como nomear cadeias não ramificadas. Há casos em que se deve apontar onde estão as insaturações, ramificações e grupos funcionais. E sim, se você imaginou que é nessa hora que o nome do composto fica cheio de números e prefixos estranhos, você acertou em cheio. Mas não se preocupe, vamos ver cada uma dessas situações. Para a nomenclatura de alcanos de cadeia ramificada, primeiro localize a maior cadeia contínua de átomos de carbono. Essa será a cadeia principal. Depois numere a cadeia começando pela extremidade mais próxima do grupo substituinte. Nem sempre será uma cadeia linear, já vou avisando. Pode ter zigue-zagues bizarros, mas isso é normal. Numere a cadeia carbônica de maneira a dar os menores números possíveis às ramificações. Usando a regra 1 e 2, numeramos esse composto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que nesse caso, há duas formas de numerar a cadeia carbônica a partir do ponto mais próximo ao grupo substituinte. Só que as duas formas dão o mesmo nome. Porém, uma terceira forma de numerar seria começar pelo lado oposto, que também vai dar 6 átomos na cadeia carbônica. Achamos a cadeia principal e, como aprendemos anteriormente, 6 átomos de carbono recebem o nome de X. Ela só tem ligações simples, então é an, e é um hidrocarboneto, portanto o sufixo é O. Agora, usando os números fornecidos pela regra número 2,
devemos dar nomes aos grupos substituintes, e aqui vai um detalhe importante. Há um hífen entre o número e o nome do substituinte, e outro hífen entre o nome da cadeia principal e o nome do substituinte, quando a norma culta da língua portuguesa pedir. Sempre usa-se vírgula entre números, e citamos o nome dos grupos substituintes antes do nome da cadeia principal em ordem alfabética, juntamente com sua numeração. Sendo assim, no carbono 2 temos um grupo metila que é escrito como 2-metil. Pela IUPAC, essa é a molécula do 2-metilhexano. Na outra opção de nomenclatura, no carbono 5 temos um grupo metila que é escrito como 5-metil. E essa molécula seria o 5-metilhexano se não fosse o fato desse nome estar completamente errado. E está errado unicamente por não fornecer o menor número possível para o grupo substituinte metil. Mas agora qual será o nome desta molécula? Se usarmos a primeira regra para numerarmos a cadeia principal, temos 8 átomos de carbono, só tem ligações simples, é um hidrocarboneto, então damos o nome de octano. Pela segunda regra, nomeamos os grupos substituintes. Neste caso, o substituinte é o terc-butil ou 1,1-dimetil-etil e está ligado ao carbono 4. Desta forma, a nomenclatura é 4-terc-butil-octano ou 4 abre parênteses 1,1-dimetil fecha parênteses octano. A nomenclatura de grupos substituintes varia consideravelmente, desde grupos mais simples como o metil a grupos muito mais complexos como o terc-butil, quando há mais de um substituinte, dê a cada um deles o número correspondente à sua localização. Haverá tantos números quanto houverem substituintes. Os números que indicam a localização do substituinte são listados e separados por vírgula. Começamos numerando a cadeia principal, dando os menores números aos substituintes. Como são 6 carbonos, é hex. Só tem ligações simples, é an. É um hidrocarboneto, então termina em O. Analisando os substituintes, temos um grupo etil no carbono 4 e um grupo metil no carbono 2. A nomenclatura é 4-etil 2-metilhexano. Observe que o nome dos substituintes estão em ordem alfabética. Quando dois substituintes estiverem ligados ao mesmo carbono, usa-se o mesmo número 2 vezes. Ache a cadeia principal, enumere-a e cite os substituintes. Ligado ao carbono 3 há um grupo etil e um grupo metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então o prefixo é ex. Só tem ligações simples, o infixo é an, e é um hidrocarboneto, então termina em O. O nome da molécula é 3-etil 3-metilhexano. Se os substituintes forem iguais, usa-se os termos di, tri e tetra. Eles são utilizados para indicar quantos substituintes idênticos a substância possui. Novamente numeramos a cadeia principal e vemos os grupos substituintes que a molécula possui. No carbono 4 tem 2 grupos metila e no carbono 2 há mais 2 grupos metila. Citamos eles todos juntos com o prefixo tetra. Depois apontamos os carbonos que essas metilas estão ligadas. E por último damos o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, o prefixo é pente, só tem ligações simples, o infixo é an, e é um hidrocarboneto, então termina em O. Essa é a molécula de 2,2,4,4 tetrametilpentano. Observe que o uso dos prefixos di, tri e tetra não exclui da necessidade de repetir os números localizadores na mesma quantidade que o prefixo prediz. Desta forma, deve-se escrever os 4 números que correspondem à posição dessas metilas, e que eu apontei com o prefixo tetrametil. Quando há 2 cadeias de mesmo tamanho competindo para serem a cadeia principal, escolha que fornecer o maior número possível de substituintes. Para essa molécula há várias formas de numerar. A primeira forma chamaremos de numeração B, a segunda maneira chamaremos de numeração A. A numeração A fornece como grupos substituintes 2 grupos metil ligados ao carbono 2 e 3 e um grupo sec-butil ligado ao carbono 4. Por ter 7 átomos de carbono na cadeia principal, só ter ligações simples e ser um hidrocarboneto é um heptano. Já a numeração B fornece 3 grupos metilos ligados ao carbono 2, 3 e 5 e um grupo propil ligado ao carbono 4. Por fornecer mais grupos substituintes, a nomenclatura 2,3,5 trimetil 4 propil heptano é a correta. Quando numeramos a cadeia principal de 2 jeitos diferentes, encontramos 6 átomos de carbono. Portanto, é ex, só tem ligações simples, o infixo é an, e é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Mas qual cadeia principal escolher? Se as duas têm o mesmo tamanho e o primeiro grupo substituinte está no mesmo ponto em ambas as cadeias. Em casos assim, quando o primeiro grupo substituinte está na mesma distância em cada lado da cadeia carbônica, escolha a que fornecer o número mais baixo, no primeiro ponto de diferença que você conseguir encontrar. No carbono 2 da molécula A, temos uma metila. No carbono 2 da molécula B,
temos outra metila. Até aí tudo igual. No carbono 4 temos mais uma metila e no carbono 3 outra metila. Está aí o nosso primeiro ponto de diferença, porque o composto B fornece um substituinte com um número menor que a molécula A, então a nomenclatura que vier do composto B é a que estará correta. Para nomear, temos 3 metilas, então chamaremos de trimetil. Apontamos aonde estão estas metilas pela numeração, por último determinamos o nome da cadeia principal, nesse caso o hexano. Na ordem alfabética, os prefixos di, tri, tetra, sec e terc não são considerados, mas os prefixos iso, nel e ciclo são considerados na hora de colocar os nomes em ordem. O uso dos prefixos di, tri e tetra requer alguns cuidados. Sempre deve-se apontar cada um dos substituintes pela numeração, mesmo que use a palavra dietil. Por isso, 6-dietilnonano está errado, porque o certo é 6,6-dietilnonano. Observe que eu repeti o número 2 vezes. Outro cuidado é no uso de vírgulas e hífens. Se quiser baixar esta tela com o resumo, deixamos ela na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Se gosta do trabalho que fazemos e ele está contribuindo com o seu desenvolvimento, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e ativa o sininho, assim sempre que tiver conteúdo novo você será avisado. Abraços, até a próxima, nossa jornada só começou.